Você já percebeu como uma guerra muda quando o jogo vira? Porque até agora a narrativa era clara: superioridade, controle, domínio total do espaço aéreo, era isso que estava sendo dito. Mas aí, em questão de minutos, tudo muda. 2 aviões, 2 caças americanos, derrubados, pela primeira vez em mais de um mês de guerra. E isso não é só mais um episódio, isso é um sinal, um alerta, e talvez um ponto de virada. Agora, imagina a cena. Um caça voando a quase 3.000 km/h. Tecnologia de ponta, sistema avançado, treinamento de elite. E mesmo assim, atingido. Forçado a cair. Os pilotos ejetam. E aí começa o momento mais tenso de todos. Porque a guerra aérea acabou. Agora é sobrevivência, no chão inimigo, sem proteção. Sem saber quem vai encontrar você primeiro, aliados ou inimigos. E do outro lado, um anúncio, ao vivo, em rede nacional, um chamado direto: encontrem esses pilotos. E não só isso, uma recompensa, dinheiro, prêmio, como se fosse uma caça, uma perseguição humana. Agora para e pensa no nível disso. A população sendo incentivada a capturar pilotos inimigos. Isso muda completamente o cenário, porque não é mais só exército contra exército, é território inteiro contra você. E enquanto isso, no céu, uma operação desesperada começa. Helicópteros, aviões de apoio, voando baixo, rápido, em território hostil, sabendo que a qualquer momento podem ser os próximos alvos. Isso não é resgate comum, isso é missão suicida com prazo, porque cada minuto importa. Cada segundo no solo aumenta o risco. Agora, segura esse detalhe. Um dos pilotos foi encontrado, o outro ainda não. E aí entra o silêncio, a incerteza, o tipo de situação que ninguém quer comentar, mas todo mundo entende. E como se isso não fosse suficiente, vem mais um impacto. Outro avião abatido. Dessa vez um modelo diferente, conhecido justamente por destruir alvos no chão. Um dos mais temidos nesse tipo de conflito. E ele cai no mar. 2 episódios, quase ao mesmo tempo. E aí a pergunta muda. Não é mais quem está ganhando, é o que mudou. Porque até então a narrativa era de que a defesa do Irã estava enfraquecida, limitada, quase neutralizada. Mas esses ataques contam outra história. Uma história de resistência, de capacidade, de resposta. E talvez de adaptação. Porque guerra moderna não é estática. Ela evolui, se ajusta e surpreende. Agora entra a parte que quase ninguém fala, a percepção. Porque em guerra não é só o que acontece, é como isso é visto. Do lado americano, o impacto é imediato. Mais de 300 militares feridos, desde o início do conflito. E agora, aviões abatidos, pilotos em risco. Isso pesa, e pesa muito, principalmente dentro do próprio país, onde a opinião pública já não está confortável, já existe rejeição, já existe desgaste. E esse tipo de notícia não ajuda, só aumenta a pressão, só levanta mais dúvidas. E aí entra um movimento curioso, quase simultâneo. Um anúncio, um plano, aumento histórico nos gastos militares, o maior da história moderna, um valor absurdo, trilhões. E para isso, cortes, educação, saúde, pesquisa. Agora pensa no impacto disso. Mais guerra, menos investimento interno. E tudo isso em meio a um conflito que ainda nem mostrou onde vai parar. Porque esse é o ponto. Ninguém sabe. E quando ninguém sabe, o medo cresce, a tensão aumenta e decisões ficam mais arriscadas. Agora volta para o início. 2 aviões abatidos, pela primeira vez. Pode parecer pouco, mas em guerra não é o número que importa, é o que ele representa. E o que isso representa é mudança. Mudança de ritmo, mudança de narrativa, mudança de percepção. E talvez mudança de rumo. Porque toda guerra tem aquele momento em que tudo começa a sair do script. E esse pode ser exatamente esse momento. Agora eu te pergunto, isso é só um episódio isolado ou o começo de uma virada? Porque se for uma virada, o que vem depois pode ser muito maior, muito mais imprevisível e muito mais perigoso. Comenta aqui embaixo o que você acha, porque uma coisa é certa, essa guerra ainda está longe do fim,
E os próximos capítulos podem mudar tudo.